Olá pessoal, eu sou a Bruna, do Engenheiros Sem Fronteiras, do Núcleo de Uberaba, e eu tô aqui hoje para dar continuidade ao projeto Matemática Básica com o assunto Comparação de Áreas. Qualquer dúvidas ou sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail que está anexado no final dos slides ou comentar no próprio vídeo. E não se esqueçam de seguir o canal e ativar o sininho para vocês receberem notificações toda vez que a gente postar vídeos novos. Então, dando início à aula, primeiramente, a gente vai responder os exercícios da aula anterior, que é da aula 22, sobre medidas de comprimento. Então, exercício 1. Observe a figura a seguir. Aqui nessa figura a gente tem uma caneta, um lápis e um fósforo, e todos eles próximos a uma régua. A pergunta era, qual a medida da caneta, do lápis e do fósforo? Então, aqui a gente percebe que a caneta ela tem início ali no zero e tem fim no 6. Então, fazendo a subtração, 6 menos 0 quer dizer que é igual a 6 e que ela tem 6 centímetros. Já o lápis, ele tem início ali no 3 e tem o fim no 11. Então, a gente faz a subtração, 11 menos 3, e 11 menos 3 são 8. Então, quer dizer que o lápis tem 8 centímetros. O fósforo, a gente percebe que ele tem início ali por volta do 7 e tem fim no 11 também. Então, a gente faz a subtração de 11 menos 7, que dá 4. Então, quer dizer que o fósforo tem 4 centímetros. Aí, a pergunta era, a medida em centímetros dos comprimentos da caneta, do lápis e do fósforo, respectivamente, são... A resposta é a letra A, que é 6, 8 e 4, assim como a gente percebeu na figura. Exercício 2. Observe a figura a seguir. Aqui a gente tem três chaves. Uma chave média, que é a primeira chave ali de cima, uma chave menorzinha, que é a chave do meio, e uma chave maior, que é a chave de baixo. E todas elas estão próximas a uma régua. A pergunta era, qual a diferença da chave maior para a chave menor? Vamos iniciar ali pela chave média, né, que é a primeira que está mais próxima da régua. A gente percebe que ela inicia no 0 e termina no 5. Então, quer dizer que o tamanho dela é a diferença entre esses números, que é 5 menos 0. Então, 5 menos 0 é 5, então ela tem 5 centímetros. A chave do meio, que é a chave menorzinha, ela tem início no 0 e fim no 2. Então, o tamanho dela é a diferença entre esses números, 2 menos 0, que é 2. Então, ela tem 2 centímetros. E a chave maior, que é a chave de baixo, ela tem início ali no 0 e fim no 8. E o tamanho dela é a diferença entre esses números, que é 8 menos 0, então são 8 centímetros. E para a gente saber a diferença entre a chave maior e a chave menor, a gente tem que fazer a diferença do comprimento da chave maior para a chave menor, que é 8 menos 2. Então a diferença são 6 centímetros. E aí tá aqui a pergunta, qual a diferença de comprimento entre a chave maior e a chave menor? E a resposta é a letra C, assim como a gente percebeu na imagem anterior. Agora, exercício 3. Observe a figura anterior e responda. Quantos milímetros tem as chaves, respectivamente? Todas as três chaves. Cada centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, a primeira chave, que é a chave média, a gente viu que tinha 5 centímetros. A gente multiplica por 10 e a gente encontra 50 milímetros. A segunda chave, que era a chave menorzinha, ela tem 2 centímetros, assim como a gente viu na imagem. Então, a gente multiplica por 10 e encontra 20 milímetros. E a terceira chave, que é a chave maior, a gente viu que ela tinha 8 centímetros, então a gente multiplica por 10 e a gente encontra que ela tem 80 milímetros. Aqui está a resposta e a gente percebe que é a letra B, que é 50, 20 e 80, respectivamente. Agora, dando início à aula de hoje, a aula de hoje é sobre comparação de áreas. Uma área mede o espaço dentro de uma forma, ou melhor dizendo, é a medida de uma superfície de uma figura plana. E aqui a gente tem uns exemplos para vocês entenderem melhor. Exemplo 1. Se temos um retângulo, a área é o que está dentro, ou seja, é a medida interior de uma figura plana. A gente tem aqui o retângulo e a área é essa partinha azul, que está dentro do retângulo. Para medir uma área, nós utilizamos quadradinhos como uma unidade de área. Então, a gente tem aqui um quadradinho e ele significa uma unidade de área. Ele é uma unidade de área. Ou seja,
O que está dentro é uma unidade de área. Então, medindo o retângulo com as unidades de área, temos 10 unidades, porque aqui a gente pode contar e a gente tem 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A unidade padrão de área é o metro quadrado ou centímetro quadrado. Nesta aula, vamos aprender sobre a comparação de áreas de figuras. Isso porque algumas figuras, apesar de terem formas diferentes, podem ter a mesma área, ou seja, a mesma superfície. Aqui, para vocês entenderem melhor, a gente tem um exemplo 2. Observe a área das figuras abaixo e depois responda. Letra A. Qual dessas figuras possuem áreas iguais? E letra B. Qual delas possui a área maior? Então, a gente vai contar os quadradinhos, que são as unidades de área de cada figura, e vai ver qual delas tem a mesma quantidade de quadradinhos, mesmo possuindo formas diferentes, e qual delas tem a maior quantidade de quadradinhos, ou seja, a maior área. Então, aqui contando a figura 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem que a figura 1 tem 7 unidades de área. Figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente tem que a figura 2 tem 11 unidades de área. Figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente encontrou que a figura 3, que é essa cinza, ela tem 14 unidades de área. Agora, a gente vai contar a figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, a figura 4 também tem 14 unidades de área, assim como a figura 3 que a gente acabou de contar. Agora, a gente vai contar as unidades de área da figura 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a figura 5 tem 22 unidades de área. Então, a letra A, que perguntava qual dessas figuras possuem áreas iguais, são as figuras 3 e 4, que é a cinza e a laranja, que possuem 14 unidades de áreas, então elas têm áreas iguais, mesmo possuindo formatos diferentes. E a letra B, que era qual delas possui a área maior, é a figura 5, que a gente contou a maior quantidade de unidades de área. Aqui são os exercícios para vocês treinarem um pouquinho o que foi ensinado nessa aula. Exercício 1. Em sua fachada, uma loja cobriu com azulejos a inicial do nome do dono. Cada quadradinho corresponde a um azulejo. Quantos azulejos foram usados para cobrir a letra A nesse desenho? Então, aqui vocês vão observar essa imagem e contar a quantidade de azulejos que foram utilizados para cobrir essa letra A aqui, que é o do nome do dono. Aí vocês vão responder com a quantidade que vocês acharem. Exercício 2. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior. O novo projeto terá área, aí vocês têm que saber quantas vezes maior vai ser que o primeiro. Então, vocês vão contar quantas unidades de área tem nesse jardim menor, que era o projeto inicialmente, e depois vocês vão contar quantos quadradinhos tem nesse desenho maior, quantas unidades de área, que é o novo projeto. E aí, vocês têm que fazer a divisão desse desenho, da quantidade de unidades de área desse desenho maior, pela quantidade de unidades de área desse desenho menor, do jardim menor. E aí, vocês vão achar a resposta e vão responder aqui. Então é isso, como eu já disse, qualquer dúvida ou sugestões, vocês podem enviar pelo e-mail, podem entrar em contato pelo e-mail, que é educaçãof@gmail.com, ou então podem comentar no próprio vídeo. Muito obrigada, gente!